Bem-vindos. Então nós vamos hoje, a gente vai iniciar nosso primeiro ciclo de palestras do projeto Pensar em Fazer Design. O projeto ele apresenta algumas diferenças em relação ao ano passado. No ano passado nós tínhamos um formato que intercalava algumas pesquisas relacionadas à pós-graduação e em uma semana nós tentávamos fazer as pesquisas que eram feitas aqui na pós-graduação, para o público externo, para entender mais ou menos como funciona a produção do conhecimento aqui na universidade. Em outra semana nós trazíamos justamente profissionais dessa instância que chama de mercado, para conversar, para a gente entender as estratégias em relação a design, model, algumas outras, criação. Bom, esse ano a gente tomou um formato um pouquinho diferente. Nós vamos organizar as palestras em formato de ciclos. E hoje então começa o ciclo relacionado à fotografia, com a Ana Borges vai falar um pouco sobre fotografia como objeto de pesquisa, como que a fotografia ajudou ela a entender melhor o usuário. O próximo ciclo, a próxima palestra vai ser uma palestra com a Bruna Toreschini, que vai falar um pouco sobre fotografia e questões sustentáveis, um projeto da Renner, que foi desenvolvido. Tem até a exposição lá embaixo, a gente vai aproveitar e passar na sala Art Design, está acontecendo a exposição. E a última palestra desse tipo de fotografia é com a Maria Paula de Lázaro. Ela vai falar um pouquinho da fotografia e enfim, comunicação, como a fotografia como meio de comunicação de projetos de produto. Então já estão todos convidados. Enfim, nós teremos outros ciclos, co-design, outro ciclo sobre co-design, fabricação digital, ilustração, relações de gênero e design, etnografia e design, design e produção ambiental e por aí vai. A gente não terminou ainda, não fechou o segundo semestre, mas já está quase fechado e a gente vai começar a divulgação mais efetiva, através de cartazes, assim que a gente fechar a programação desses ciclos. Então sempre assim, um ciclo sobre um tema, com palestras, sempre uma da academia, um do mercado e um mais interdisciplinar. Vamos dizer assim. Hoje a gente tem a presença da Ana Borges, agradeço a presença, Ana. Deixa você falar. Obrigado. Obrigada. Bom dia, gente. Prazer em começar o ciclo, Vinícius? Abrindo o ciclo do ano. E no caso, eu sou uma pessoa da academia, nesse lugar que a gente chama de academia. Mas eu participo de outras instâncias da vida também, não só da academia. E trouxe aqui para vocês uma fala, uma síntese de várias reflexões que eu vivi aí durante 4 anos de doutorado, meu processo de doutorado. E aí eu vou focar com vocês aqui na minha fala a questão das fotografias de família como fonte de pesquisa, tanto para a minha pesquisa quanto reflexões para vocês, pensarem, imaginarem outras possibilidades. Eu sou professora lá na UTFPR, nos cursos de design lá. Me formei aqui no design de produto, antes eu fiz curso técnico também. Fiz mestrado na Embi-Moraes em São Paulo, dentro da área da moda, e estou terminando aqui o doutorado no design também, com orientação profissional. Eu não lembrava disso, eu não lembrava que eu estava assim, olha como que eu estava nessa foto, olha o meu cabelo, e assim por diante. A gente pode despertar uma série de sentimentos, sensações, emoções e lembranças de eventos e pessoas também. E aí, no caso das fotografias de família, existe um outro artefato que chama álbum de família. Eu considero que ele continua existindo, os álbuns no Facebook, no Instagram, no site, continuam existindo. E existem também aqueles que a gente vira a página, que a gente pode adquirir ou fazer para guardar. E esses álbuns também são documentos, também guardam essas fotografias. Uma das funções do álbum é guardar a fotografia, e por isso eu entendo que esse álbum é um arquivo da família, um arquivo pessoal, ou de um núcleo ali pequeno, um núcleo íntimo, que pode circular em diferentes lugares, e que no caso das 2 pesquisas que eu fiz, que eu vou apresentar para vocês, as fotografias saíram desse lugar, arquivo pessoal e íntimo, que
guarda uma série de memórias e narrativas familiares e foi para um espaço público, né? Um espaço que várias outras pessoas têm acesso e um acesso diferente daquele que a gente teria olhando um álbum, olhando um álbum. As narrativas familiares estão presentes nos álbuns, né? A forma como que cada família e cada álbum é montado também cria uma trajetória da família e cria uma narrativa que aquela família deseja contar. De repente começa com o nascimento de uma criança e termina com o casamento. Tem diferentes formas das famílias organizarem a narrativa familiar. E os álbuns aí, dentro daquela ideia de traço e vestígio, também funcionam como um apoio para as reminiscências, né? E também podem fortalecer as narrativas familiares, porque as memórias elas vão sendo construídas, né, no compartilhamento das lembranças. Então, vamos supor que eu tenha a posse do álbum seja minha e eu compartilhe com meus parentes, né? Conforme os parentes vão agregando narrativas ou impressões sobre aquilo, a gente pode ir criando novas narrativas sobre o álbum. Então é interessante pensar que esses arquivos não são mortos, né? Eles têm vida e a vida é dada conforme a circulação, conforme o consumo que a gente tem desse arquivo. E aí é que eu faço um parênteses para comentar que os arquivos dos museus ou dos arquivos públicos também não são lugares mortos, eles também têm essa mesma característica. Então aqui tem uma aproximação de conceito, né, entre arquivo público e arquivo privado. E aí no caso da minha pesquisa eu trabalhei com fotografias de pessoas anônimas. Anônimas no sentido que não são pessoas famosas, né, pessoas que sejam conhecidas por um grande grupo de pessoas. No caso do Museu do Alimentar e da Moda, são fotografias identificadas, então eu estou usando o termo anônimo para dar a ideia de que não são famosas, mas elas são identificadas. No caso do blog, que eu já vou comentar, algumas são identificadas, outras não. E aí isso também dá uma característica diferente, né, para a gente. Quando a gente entra em contato com essa imagem, a gente interpreta a imagem, a gente vai ter diferentes formas de acessar aquela informação, sendo uma pessoa anônima ou uma pessoa famosa, né? Porque a gente carrega um repertório, e aí uma outra coisa que é extremamente importante destacar é que ao lermos ou ao interpretarmos imagens, a gente traz com a gente naquele momento, seja consciente ou inconscientemente, todo o repertório, todas as imagens que a gente já viu, a gente aciona e faz relações, né, com imagens que a gente já viu e com ideias que a gente já viu também. E aí, chegando aqui no contexto da minha pesquisa, eu estudei um blog e estudei um museu digital. Os dois estão nesse ambiente que a gente chama de digital virtual, que supostamente muitas pessoas têm acesso, supostamente porque nem todas as pessoas têm acesso. Temos limitações de vários tipos, né? Limitações de rede de internet, limitação do endereço do blogger ou do museu, de língua, né? O blog que eu estudei está escrito em inglês, o museu está escrito em português, então tem uma série de limitações que fazem com que aquele acesso não seja essa ideia que a gente tem de todas as pessoas têm acesso, todo mundo pode entender ou ler e acessar. Não é bem assim. E aí eu considero que o blog que eu estudei e o museu são espaços públicos, né, que fazem circular essas fotografias e adicionam uma camada que não é nem sempre visível, muitas vezes ela é opaca ou a gente nem percebe que ela existe, de uma narrativa que é institucional, no caso do museu, e no caso do blog, uma narrativa autoral da pessoa que criou o blog, que mantém esse blog, que faz as publicações. Então, aquela narrativa que eu estava falando, familiar, também adicionar uma outra camada de uma outra narrativa, com outra intenção, com outras ideias. E aí, no caso do blog, tem uma ideia específica e no museu tem outra ideia. Já comento com vocês sobre elas. E aí é interessante a gente pensar que tanto o blog quanto o museu são espaços de conservação, porque eles têm esses artefatos guardados em algum lugar. No caso do ambiente digital, vai ter num HD ou num servidor, em algum lugar. E isso é interessante também lembrar que não é porque está no digital e no virtual não existe materialidade, existe sim, né? Tem pessoas trabalhando ali. Também existe a materialidade na questão digital, não vou entrar nisso, mas precisamos lembrar disso, né? Então, eu entendo que os blogs e os museus, no caso esses dois específicos, estão conservando esses documentos, né? Essas fontes, para mim fontes de pesquisa, mas são documentos, essas imagens,
E eles fazem circular e também exibem, né? Então circular nem sempre está no lugar de exibição ou foi programado para ser exibido. Pode ter um formato, como é o caso do museu, de exibição específico, que é uma exposição. E a gente pode também acessar, tem museus que a gente consegue acessar o acervo do museu, por exemplo. Então a gente está vendo um acervo em exibição, mas não é uma exposição. Então, tem uma diferença aí. Bom, então chegamos aqui no blog, que chama The Sartorialist. É um blog que foi criado pelo Scott Schumann. Ele vive entre Londres e Nova York. Ele é um fotógrafo que trabalha com registro de moda, ele trabalha com registro de lançamentos de coleções, enfim. Então ele está dentro desse âmbito e o olhar dele para criar esse blog foi fazer fotografias de pessoas estilosas. Né? Ele coloca lá no blog que o tema dele é a moda e o street style, que é o estilo de rua. Né? Ou seja, pelo que a ideia que ele coloca lá, ele apresenta fotos de pessoas que ele encontra na rua, ele tira foto e coloca no blog. Pelas fotos a gente percebe que é um olhar especializado, não é um olhar de uma pessoa que não é um fotógrafo profissional, e também dá para desconfiar que talvez não tenha sido uma foto tão espontânea assim. A gente pode pensar que essa fotografia de rua às vezes dá essa ideia de espontaneidade, ou achou por acaso na rua, mas não é bem assim que pode ter acontecido. Isso não posso afirmar, são hipóteses, reflexões, né? Mas eu chamo a atenção de vocês para a gente lembrar que a fotografia foi produzida por alguém com uma intenção e a pessoa que foi fotografada também participa da fotografia. Ela vai posar, ela vai se sentir constrangida, enfim, ela vai performatizar alguma coisa ali para ser registrada. Então tem aí uma negociação também entre fotógrafo ou fotógrafa, né, e fotografados. No caso do blog dele, especificamente, ele apresenta fotografias de anônimos, e aí às vezes ele põe nome, às vezes não, e de pessoas famosas. E isso ele vai fazendo fotografias em diferentes lugares do mundo, normalmente associados aos lugares que ele está viajando a trabalho. Né? Então, cidades que têm conexão também com o circuito da moda. E além das fotografias, aqui é uma captura digital da página inicial que eu tirei ontem à noite. Então é notícia fresca, não é notícia velha. E aí tem lá, pelo que vocês podem ver, aí em cima ali tem um menu, dá para acessar uma série de informações e tem a fotografia, ele põe um título e às vezes ele põe um comentário. Esse blog serviu para mim para começar a estudar e a construir o meu método de pesquisa. E aí, qual foi o tema que eu trabalhei nesse blog? Foi uma coleção específica que o Scott Schumann criou, que chama Vita de Fotos, que é uma coleção de 100 postagens. E nessa coleção ele apresenta fotografias de família. Nessa pesquisa que eu fiz junto com a Camila Villanova sobre a edição do São Ronaldo, o que a gente fez? A gente reconstruiu essa coleção para entender como que ela foi criada, por quem ela foi criada, quais as intenções, que fotografias são essas, de onde elas vieram. E aí a gente descobriu que a primeira postagem que ele fez dessa coleção foi feita por fotografias que ele encontrou no mercado, como é que chama? Free market? No sebo, numa feira. Ele se deparou com uma caixa, ele narra isso lá no blog, ele se deparou com uma caixa com várias fotografias e ele achou várias de uma mesma família. Ele deduz que é de uma mesma família. Ele não tem certeza, ele não disse, ele acessou as pessoas que foram fotografadas, porque essas fotografias perderam a origem, né? O rastro da origem ali não tinha marcado na foto, por exemplo, né? E aí ele constituiu essa primeira postagem, aqui é uma captura digital de uma parte da postagem, ali eu trouxe mais 3 fotos em miniatura, tem mais 2 fotos ainda. E ele constituiu fez essa postagem e o pessoal que segue ele no blog, curte o blog, acompanha o blog, adorou. E fizeram vários comentários. Ele falou, nossa, isso eu estou contando pelo que eu investiguei do que ele fala, né? Eu ainda não entrevistei ele. Ele conta que como o pessoal gostou muito, ele falou, vamos continuar fazendo isso então. E aí ele tem a ideia de fazer um concurso, de chamar os leitores e leitoras do blog para enviarem fotografias de família para ele publicar, e aí quem ganhasse, não descobri ainda qual foi o critério dele, ia ganhar um catálogo de uma coleção de moda. Bom, mapeamos essa coleção e fomos descobrindo que algumas postagens ele fez e outras postagens são realmente fruto desse concurso que ele chamou para as pessoas enviarem fotografias.
convido vocês para ver, né? Não dá tempo de a gente ver tudo, mas se tiverem curiosidade, vejam lá no blog. Tem coisas divertidíssimas. A terceira postagem, por exemplo, é de um homem que vivia no Rio de Janeiro e quem mandou a foto foi a filha dele. E aí o pessoal comenta, nossa, que homem estiloso. É muito interessante ver a fotografia, o texto que o Scott Schumann coloca embaixo da fotografia e os comentários. A gente não conseguiu mapear especificamente qual era o comentário do Scott Schumann e qual era o comentário da pessoa que enviou a foto, porque não tem assinatura e às vezes tem alguma informação que dá uma pista assim, para a gente descobrir, isso aqui, a pessoa que cedeu a foto disse, isso aqui foi o dono do blog, né, o Scott Schumann. Então é interessante também para a gente ir vendo como é que essas narrativas que eu falei lá, essas camadas aí de informação vão sendo adicionadas e como é que elas levam a gente para um caminho de interpretação, né? A fotografia, olhar só a fotografia é uma coisa, olhar a fotografia e ler o texto funciona como uma legenda, mas é mais do que uma legenda, e além de ter fotografia e esse comentário embaixo, ainda tem os comentários dos leitores, né? Que tem de tudo quanto é tipo de comentário. Tem gente falando que legal, tem gente fazendo propaganda, tem de tudo. Então vale a pena dar uma olhadinha para ver como é que funciona. E aí, feito isso, a gente construiu esse método de coleta, né, das imagens, de perceber que existiam todas essas camadas que eu falei ali, de entender que uma postagem, quando a gente entra, se a gente olha rápido, uma postagem de um texto, tal. Mas como pesquisadora, eu precisei desconstruir a ideia de blog, precisei entender que ali tinha uma camada de informação que era fotografia, outro que era texto e outro que era os comentários. E aí, a partir disso, eu pude voltar para o Museu da Indumentária da Moda, no MIME, e olhar para a exposição que eu estou estudando e entender que ali também acontecia alguma coisa parecida com o blog. E aí, como que é a exposição Movimentos Inesquecíveis? Ela também é, né, no Museu Digital, trouxe aqui uma captura de uma das páginas da exposição. A gente acessa através da fotografia ou do título, ali tem as miniaturas, então a gente já tem uma prévia. A gente consegue ter uma ideia assim, da exposição, do que tem essa exposição, mas ela tem várias páginas, então a gente acaba não tendo uma experiência da ideia do todo, numa página só, né? A gente vai construindo conforme a nossa visita. A minha visita foi especializada com o intuito de pesquisa, mas a visita de vocês vai ser um outro olhar, e aí a construção e a ligação entre as coisas vai acontecendo aí nessa visita. E o objetivo dessa exposição, segundo a curadora da exposição, é apresentar modos de vida, modos de vestir no Brasil a partir de fotografias de família. O que a gente pode entender por modos de vida ou modos de vestir? A gente pode entender várias coisas, né? De um modo bastante sintético, a gente pode entender que a curadora tinha a intenção de apresentar estilos que estavam em voga em determinadas épocas, modos que as pessoas se apropriaram, como que elas compuseram a aparência delas, e se elas tinham algum conhecimento de moda ou não, se elas tinham alguma relação com aquilo que a gente considera do que está na moda naquele momento. A gente também pode ter acesso a informações sobre o modo de vida das pessoas, onde que elas moravam, se era cidade, se era capital, se era interior, se elas tinham acesso à educação, à saúde, como que elas consumiam as coisas, como que elas consumiam as informações sobre a moda e assim por diante. Então, essa exposição tem o objetivo de apresentar muita informação sobre a moda, mas a moda entendida como um sistema que está localizado aí nas práticas de consumo e nas práticas culturais também. E aí o recorte da exposição, ela começou em 2012, ela foi uma exposição que foi sendo construída ao longo do tempo, diferente de uma exposição de museu físico, vamos chamar assim, que a gente chega, a exposição já está montada e já está terminada. No caso aqui foi uma exposição que eu chamo de permanente, porque ela permanece lá no museu e ela continua tendo visitação, e foi construída ao longo do tempo. E aí foi interessante observar que a primeira história pode ter influenciado a segunda influenciado a terceira e assim por diante. Então é uma construção com modificações também na forma de expor, no tipo de informação que era exposta. E aí ela apresenta fotografias que vão desde o começo do século XX até os anos 2009. Já faz 2 anos que a exposição não é atualizada, então dá para a gente considerar por enquanto que ela está
fechada, pronta, né? E essa é uma das fotografias mais antigas que tem na exposição, de 1927. E eu coloquei essa foto aqui de propósito para a gente trabalhar a ideia, ou pensar a ideia de que fotografia, para ser documento, para ser fonte de pesquisa, precisa ser antiga. Não. Fotografia independente da época que ela foi produzida, ela é um registro, ela documenta alguma coisa e ela pode ser trabalhada como uma fonte de pesquisa. Então a gente tem alguns pressupostos, algumas ideias pré-concebidas que a gente pensa, não, essa fotografia da década de 20, essa pode ir para exposição, essa vale, essa vai me ajudar. Mas a gente tem, por exemplo, fotografias de 2009 na exposição. Ela deixa de ser fonte de pesquisa, ou, no meu caso, né, ou documento para o museu? Não, ela não deixa de ser. Ela está sendo trabalhada ali como qualquer outro artefato de uma exposição, né? E é importante a gente também lembrar que uma exposição ela tem sempre uma mensagem, né? Uma narrativa, uma ideia para ser transmitida, que é articulada através de uma curadoria, né? Um projeto de curadoria. Qual é o tema da exposição, o que vamos expor, qual é o acervo que o museu tem, ou vamos emprestar coisas, aonde vamos exibir, como vamos exibir, tudo isso entra no projeto curatorial. E a forma como esse projeto vai se materializando são os dispositivos tipográficos. Né? Então é o uso do espaço, iluminação. No caso aqui do site, eu analisei, transpus, né, esses conceitos aqui para o Museu Digital, para entender que a plataforma do museu é um dispositivo tipográfico, pode constituir um dispositivo tipográfico. A forma como essas fotografias foram exibidas na exposição, o uso de recursos de textos, títulos, subtítulos, tudo isso constitui dispositivo tipográfico da exposição, que a gente pode ver melhor aqui nessa imagem. Então, aqui é um recorte, né? Não caberia para a gente ver bem aqui a imagem, eu trouxe um recorte para vocês entenderem isso que eu estou falando. As fotografias que pertencem ao MIMO, elas são do acervo do MIMO, chamado Imagens Fotográficas, e elas também foram cedidas para o museu, igual no blog que a gente viu antes. O museu fez uma campanha, aliás, mais de uma campanha, para coletar fotografias de família. Aí, duas coisas que eu gostaria de pontuar em relação a isso. A construção do acervo se deu dentro de um projeto do museu, e é um projeto que estava associado a uma universidade, a Universidade de Morumbi, que por sua vez estava dentro de um programa de pós-graduação em design e moda. Então as pessoas que construíram esse projeto circulavam nesse ambiente e a primeira campanha que foi feita foi dentro do ambiente da Embi Morumbi, não só dentro do programa de pós-graduação, mas com comunicação para toda a universidade, e aí era uma campanha aberta, mandava quem quisesse mandar, podia mandar fotografia. Depois desse momento, o museu fez outras campanhas, abrindo para além da universidade, para coletar outras fotografias. E aí tem um aspecto bastante específico da pesquisa que a gente precisa lembrar, que é, ok, coletamos fotografias. Como coletamos, onde conservamos ou guardamos, e como guardamos e conservamos, e o que a gente faz com isso. No caso do museu aqui, do Mercado da Moda, do MIMO, as fotografias foram digitalizadas. Todas as fotografias, não tenho certeza agora a última, mas todas as fotografias que eu analisei, o recorte que eu analisei, são fotografias impressas, né, feitas com aquele procedimento químico de impressão de foto. Elas foram digitalizadas e foram devolvidas para as pessoas que são as proprietárias, né, que eu estou chamando aqui no caso de cedentes, porque são as pessoas que cederam as fotografias. E é interessante a gente ver que a fotografia, que era um artefato específico, virou outro artefato, mas conserva muitas características daquele anterior. E aí, passando para esse arquivo digital, o museu conserva o arquivo digital, uma cópia, né, que hoje em dia é extremamente comum a gente fazer cópias de documentos. Com um aplicativo no celular a gente faz isso. E o museu guardou esses arquivos digitais no HD. O museu, aí é legal a gente lembrar também, que os museus precisam de uma equipe, de uma estrutura, de um recurso, mesmo sendo digital. Precisam de um HD, um servidor, de uma equipe. E aí, nessa passagem do digital, do analógico, né, para o digital, houveram intervenções dessas fotografias, tratamento de imagem, recorte, a gente perde informações, por exemplo, o tipo de papel, a idade da foto, pela cor a gente consegue deduzir, mas nem sempre corresponde ao real. Então, é importante a gente lembrar disso tudo. E aí as fotografias
estando no acervo, o museu organizou, através da curadora, que é a diretora do museu, organizou essa exposição, que chama Momentos Inesquecíveis, e aí disponibiliza as fotografias com mais algumas coisas. Então eu separei aqui num esqueminha para vocês me acompanharem. Os documentos da pessoa que cedeu, né, da cedente ou do cedente, são as fotografias de família, e aí o museu fez um tratamento com essas fotografias para expor. Chamou as pessoas que cederam as fotografias para falar sobre as fotografias, ou seja, elas deram depoimento sobre aquilo. E aí variam as formas as informações, né, que cada pessoa fala sobre aquela fotografia. Eu não coloquei o esquema aqui, mas para vocês terem uma ideia, a gente tem no recorte da minha pesquisa 18 histórias. Não são 18 fotografias, são muito mais. Agora eu não lembro de cabeça o número, mas aproximadamente 70 fotografias que são expostas nessa exposição. 18 pessoas que cederam e 9 pessoas que analisaram. 9 pessoas que pegaram o depoimento, 9 pessoas que organizaram o registro escrito e fizeram também uma análise a partir da perspectiva da história da moda, da indumentária, da história da cidade e do design, e falaram, que eu estou chamando ali de texto técnico escrito, falaram sobre a fotografia de família e sobre o depoimento. Então, fizeram aí uma junção de informações e uma terceira interpretação, ou uma terceira informação, né? Então, a gente tem as fotos, os depoimentos e os textos técnicos. Algumas histórias apresentam croquis das roupas que foram fotografadas e, no caso da parte do especialista, então a estrutura aparece assim, né, no site, a foto em destaque, o texto aqui do depoimento e mais para baixo tem o texto do especialista. Em algumas histórias, os especialistas decidiram trazer mais imagens para a história para fazer uma relação entre aquela fotografia e aquele conteúdo daquela história com, por exemplo, a história da moda. Então, no caso no caso dessa história, ela não tem imagem de apoio, mas tem uma outra história que narra sobre o vestido de noiva, que foi feito em 2000, e essa história apresenta uma análise, conta pra gente qual é a relação entre o estilo daquele vestido, as práticas de escolher o vestido, de comprar o vestido, de ser o vestido de primeiro aluguel, que significa que a pessoa que mandou fazer, a noiva no caso, ela comprou, mandou fazer o vestido e depois devolveu para a loja que fez o vestido, para outras pessoas usarem. E várias outras informações que a gente descobre, onde ela mora, como que ela escolheu o modelo. E aí os especialistas fizeram uma relação entre o modelo do vestido mesmo, comprimento, manga, uso de mangas bufantes e tal, fazendo uma relação com aquela história da moda que a gente conhece. Nos anos 90, muitas noivas estavam usando vestido assim. E aí explica mais algumas coisas. Como o meu foco não é falar sobre isso, eu estou passando rápido, mas se vocês depois, por favor, me perguntem e posso abrir o site para a gente olhar tudo isso. Então, já pensando assim, em todo esse processo, né, de trabalhar com as imagens, tratá-las como fontes de pesquisa, e aí trazendo as considerações específicas sobre a pesquisa da exposição do Museu da Indumentária da Moda, uma das principais considerações que eu trago aqui para a gente pensar junto é que a associação das fotografias de família com os depoimentos e os textos técnicos cria uma narrativa e mescla a dimensão afetiva, que muitas vezes aparece no depoimento das pessoas que cederam as fotografias, com a dimensão histórica, social e econômica, que aparece tanto nos depoimentos quanto nessa análise, nesse texto técnico dos especialistas. E mescla tudo isso com os objetos que estão no registro e os objetos que estão também sendo mencionados ali na história. E aí, mais especificamente sobre o museu, e aí a gente pode pensar isso em relação ao blog também, os museus, eles assumem, no museu, os objetos assumem outros valores, né? Então, o álbum ou a fotografia que estava circulando dentro daquela família, dentro daquela intimidade, assume um outro valor, é acessado de outro modo. E eles são deslocados daquele circuito de circulação e consumo, vou usar original, mas não é uma boa palavra, aquele circuito anterior, e passa a circular em um outro lugar, né? E a gente consegue olhar para essas fotografias, né, desnaturalizar algumas coisas, refletir
sobre coisas que talvez a gente não refletiria se não estivesse no museu, numa exposição que foi projetada para apresentar uma ideia, tem um dispositivo tipográfico para materializar aquelas ideias e mostrar para a gente, olha, essa fotografia fala sobre essa história da moda, que fala sobre a história da cidade, que mostra as relações e as práticas culturais que existiam na década de 50 e continuam existindo na década de 80 e assim por diante. E aí, eu gostaria de finalizar aqui, né, minha fala, pensando qual é a importância da fotografia para a pesquisa em design e moda, que são as áreas que eu circulo e trabalho mais. Para mim, no caso da minha pesquisa, foi fundamental. Primeiro porque a exposição que eu estudei foi construída a partir das fotografias de família. Mas eu precisei, nesse percurso, entender as fotografias de família como documentos e constituí-las como fontes de pesquisa. Nesse exercício, eu fui descobrindo como trabalhar com imagens, quais são os conceitos e as teorias que existem para trabalhar as fotografias como documentos, como fonte de pesquisa. A partir das fotografias, e para a gente que trabalha com design ou com moda, a gente tem uma proximidade muito grande com as imagens, né? Que a gente obtém uma série de informações que pelo texto escrito ou oral a gente não obtém. Eu posso descrever para vocês, o meu vestido de noiva era branco, com mangas bufantes e cheio de pérolas. Descrevi. Mas a imagem vai trazer uma outra camada de informação que a gente pode juntar e construir uma ideia mais próxima daquilo que de fato foi. Né? E aí serve isso, usando o exemplo do vestido, desse vestido que eu inventei agora, mas a gente pode pensar isso em relação a qualquer coisa que a gente queira estudar. A gente pode também acessar, a partir das fotografias, uma série de convenções, né, de representação, que estão relacionadas com as práticas culturais também, e a gente pode casando, né, ou juntando as fotografias com outras fontes, né, texto escrito, seja um livro, um artigo, uma pesquisa, seja um depoimento, seja uma entrevista, alguma coisa que a gente produza no percurso da pesquisa, a gente vai relacionando as informações e vai descobrindo coisas que estão incongruentes, que não se combinam, que não fecham, ou coisas novas que a gente nem imaginava, né? A gente pode descobrir também coisas que ficaram fora da fotografia, que não aparecem na fotografia, pessoas que, por exemplo, não foram registradas em uma determinada família por algum motivo, né, ovelha negra, ou porque acontece, né, ou porque, de repente, a pessoa que casou grávida, também acontece isso, né, nos estudos específicos de fotografia de família, a gente verifica essas questões. E aí, eu gostaria de dar umas indicações, né, de pesquisas que foram feitas a partir de imagens, que a gente tem pessoas muito próximas da gente que fazem, que trabalham com pressupostos teóricos muito perto da minha pesquisa, mas que fizeram outros usos. Só um pouquinho. Então, por exemplo, a pesquisa da professora Cláudia Zaccar, que articula, né, fotografias presentes em revistas impressas, em website da Casa Cor, para compreender como as imagens articulam, como as imagens articulam ideias, né, de feminilidades e masculinidades no ambiente da Casa Cor, né, que é uma proposição de decoração do ambiente. Tem também o professor Kano Fukushima, que estuda cartazes de rua, e aí a imagem para ele é também um ponto inicial, né. Tem também a pesquisa da professora Marinês Ribeiro dos Santos, que estudou também ambientes domésticos a partir de fotografias, e não só de fotografias, mas muito a partir das fotografias. Tem a pesquisa da Caroline Miller, que trabalha com roupas de baixo no acervo do Museu Paranaense, e para ela também é importante a imagem do artefato, não só do artefato que está no acervo do museu, mas de outros artefatos da mesma época, para ela acessar e obter informações. Tem também a pesquisa da Valéria Tessari, que estuda as práticas e sociabilidades femininas em Curitiba entre a década de 20 e 40, especificamente na loja Novo Louvre, não sei se já ouviram falar, aliás, loja Louvre, que depois virou Novo Louvre, é uma loja que vendia tecidos e outros artefatos. E a Valéria precisou, vou falar especificamente desse ponto da pesquisa dela, ela precisou, por exemplo, reconstruir como era a vida de Curitiba na década de 20. E aí ela acessou depoimentos, textos escritos, fotografias. Reconstruir e tentar acessar essas informações aí. Como que
interessar, ou para indicar para vocês. Temos pesquisadoras e pesquisadores no programa de design trabalhando com imagens, tem também no PPGT, no Grupo de Design e Cultura, tem algumas publicações também fora do Brasil, e, que eu não estou lembrando de cabeça já, né, vou falar para vocês, e eu trouxe 4 publicações que para mim foram importantes e que eu posso indicar para vocês. Eu não tinha como trazer os livros, então eu peguei uma imagem deles. O primeiro livro é Crítica da Imagem Eurocêntrica. O segundo livro é o Peter Brook, Testemunha Ocular, que é um livro muito, para mim é muito importante, porque ele traz uma série de conceitos. Ele é um historiador que trabalha bastante tempo com fontes imagéticas e ele apresenta uma série de questões metodológicas e conceituais. Tem esse livro que está em inglês, Practices of Looking, que é da Marita Sturck e da Lisa Cartwright, que são ligadas aos estudos da cultura visual e da cultura material. E aquele último é Fotografia, Usos e Funções do século XIX, que foi organizado pela Ana Teresa Fabres, apresenta vários artigos que vão, para quem quer estudar fotografia, principalmente no século XIX e XX, traz muitas informações sobre esses aspectos que eu falei, de produção das fotografias, de circulação dos códigos, das convenções das fotografias também. É um livro bastante útil, né, para a pesquisa. E por fim, algumas referências que estão ligadas a esses conceitos que eu trouxe para vocês. Do professor Fernando Catroga, do Jacques Legoff, do professor Ampliano Toledo Bezerra de Menezes, do Daniel Miller e o E é isso, gente. Guardem a conversa. Obrigada pela atenção de vocês. Vou agradecer a Ana e queria saber se alguém tem alguma pergunta. Curiosidade. Vocês querem que eu abra o museu aqui para vocês verem? Tem internet, né? Estou falando que Deu certo? Eu fiquei com uma curiosidade, Ana. Você comentou sobre essa questão das convenções, né? E dependendo da pessoa que faz o registro, ela vai ter um domínio maior ou menor de cada dessas convenções, né? Na curadoria dessa exposição, houve uma preocupação, assim, em selecionar fotos que eram feitas pelas famílias mesmo, ou tem também fotos feitas por profissionais? É comentado alguma coisa disso, assim? Você conseguiu identificar que tem essa diferença? Então, não tem nenhum documento no site, né? Então, vou entrar, por exemplo, naquela história que eu falei para vocês, essa aqui, que apresenta a história do estilo de noiva da Renata Gaviola. Eu falei que tinha. Tem as imagens dela, que ela se viu, né, no caso. Dá para ver? E as imagens que eu chamei de imagens de apoio, que tem essas 3 noivas aqui, que são pessoas famosas, né? Na curadoria e na coleta de informações que eu fiz com a curadora, não foi mencionada esse critério de seleção das imagens, né? Os cedentes cederam as fotos, né? As fotos que eles escolheram. E aí, pela minha pesquisa, esse era uma questão, não era tão principal, né? Porque a minha pesquisa do doutorado está interessada em investigar como que a curadoria e a expografia materializam a narrativa da exposição, né? Então, é uma análise mais da exposição, mas entrou também essa questão e algumas, é uma continuidade, né, da pesquisa. Em algumas imagens a gente pode perceber, eu pude perceber no meu repertório, né, nas condições visuais, que algumas imagens foram feitas por fotógrafos profissionais, né? Então, nesse caso aqui, como é um evento, casamento, a gente tem o conhecimento de que no casamento é comum essa prática de ter profissionais que a gente contrata para tirar a fotografia. E as fotografias aqui tem algumas, como é que chama isso? Esqueci a palavra. O jeito que a fotografia foi feita, a pose da noiva, essa cena aqui da troca de alianças ou da fala, são cenas clássicas, vamos chamar assim, né? Cenas repetidas e são cenas padrões da prática profissional de fotografia de casamento. Então, a partir daqui a gente consegue deduzir, né, praticamente afirmar que foi feito por fotógrafos, né? Um fotógrafo ou uma equipe de fotógrafos profissionais.
No caso daquela primeira história que eu mandei, eu mostrei para vocês. Aquela fotografia antiga. A gente também tem essa ideia de que história está ligada com a antiguidade, né? Essa fotografia antiga aqui, de 1927, é possível também deduzir, vou criar aqui, aquela que eu coloquei estava maior, né? Pela época e pelo contexto onde ela foi feita, né, a região, a cidade, que foi no interior de Minas Gerais, numa vila chamada Divino, e pela pesquisa que eu fiz, justamente de entender quais eram as práticas de fotografia do começo do século XX, é possível também afirmar que é uma fotografia feita por um profissional, uma profissional. Então nessa época, tinha o costume de fotógrafos saírem das capitais e viajarem pelo interior, e aí era um evento, inclusive na cidade, das pessoas se reunirem e irem tirar a fotografia da família. Inclusive o termo vem daí, né, dessa prática. E aí, por essa fotografia aqui, pela época, pela cidade e pela pose das pessoas, a gente consegue juntar essas informações e concluir que sim, foi uma fotografia projetada e feita a partir de convenções da época também, né? Nessa época também existiam várias convenções visuais de fotografia de família, tá bom? Não existe por exemplo, não consigo acessar, se eu clico na imagem, não tem uma ficha técnica do museu que diz essa fotografia foi feita por tal fotógrafo ou por tal pessoa da família. A gente consegue acessar pelas informações do museu a origem da fotografia, qual família, qual a época, qual a cidade. Algumas não tem nem data. Mas era uma questão que, para mim, no caso dessa análise, não era assim tão... Não é que não é importante, lógico. Mas eu articulei de outra forma, assim. Nós já teve uma pergunta, né? Uma coisa que você comentou um pouco da Cláudia, da Maria, né? Eu fico pensando assim, você fazer uma análise do ambiente também, é diferente do que você fazer uma análise por pessoas, né? Muito bem colocado. Essa relação também, sim, o posicionamento da pessoa no ambiente também modifica o ambiente, né? Com certeza. A importância do design, a Cláudia, isso também tem uma... Sim, é bem legal destacar isso, né? Que dependendo da pergunta que eu faço de pesquisa, essa pergunta é que vai fazer com que eu tenha esse olhar ou aquele olhar, né? Então, no meu caso aqui, o meu interesse era olhar para a fotografia e trabalhar com a crítica, né, dessa imagem, pensando qual a relação dela com a narrativa que já estava lá na exposição, que tem o interesse de falar sobre as pessoas, o que elas vestiam, o que elas faziam, como viviam. Diferente de eu analisar pensando assim, bom, essas pessoas provavelmente foram fotografadas na frente de uma igreja ou algum monumento. Eu fiz essa análise também, mas não era o foco, não era a minha pergunta pensar como que elas estavam vivendo nesse ambiente, né? Então, o meu interesse, o nosso interesse, né, de pesquisa, nossa pergunta de pesquisa que vai orientar como que a gente vai fazer a crítica. A pergunta da Cláudia era outra coisa, né? Esse caso específico, o degrau ali na pesquisa, chamou cair ali, mas não tinha espaço para tudo. Exato. Essa imagem que é ótima. Daí, pelo degrau, a gente pode começar a levantar algumas questões, né? Será que essa máquina fotográfica tinha um tripé? Era um tripé fixo? Provavelmente tinha um tripé por causa da época, né? Por causa da técnica, da tecnologia disponível na época. Mas será que as pessoas tinham que ficar no degrau? São coisas que a gente vai levantando, né? E é interessante pensar isso, é muito legal você falar, porque a gente tem um chavão, né, que as imagens falam mais de 1000 palavras. Não é bem assim, a gente olha uma imagem e a gente precisa olhar muitas e muitas vezes e articular muitas informações e pesquisas para a gente entender o que aquela imagem tem ali, né? Então eu demorei um tempão para esse degrau. Um tempão na pesquisa. Aí eu falei, meu colo acho que vai cair em pé, o pé dele. Eu achei muito estranho aquela criança que parece que é só a cabeça. A posição das pessoas também, né? Hoje em dia as convenções visuais são muito mais flexíveis, mas aqui a posição das pessoas também segue bem. E me chamou muita atenção nas fotos da noiva ali, que nenhuma delas ela tá olhando pra câmera. Exato. Eu reparei isso, né? Cadê a noiva? Vamos pegar. Existe, né, uma convenção visual
bastante antiga, já vem dentro da tradição ocidental, né, das pinturas, que as mulheres não são retratadas encarando o observador, ou em algumas situações elas são retratadas encarando o observador ou a pessoa que tirou a fotografia, né? Mas é recorrente esse tipo de postura, né, de olhando para baixo, olhando para cima, não é o olhar frontal. E os homens retratados olhando para frente. Isso é uma generalização, né? Temos que tomar cuidado com isso. E a outra coisa que me chamou a atenção é que a gente tem a fotografia da noiva sozinha aqui, essa fotografia que é um recorte, né? Ela está sozinha, e aqui tem ela e o noivo. E cadê a foto do noivo sozinho? Não temos. Então também é uma outra questão para a gente pensar como é que é essa prática cultural de registrar casamentos, quem são as pessoas registradas, onde elas são registradas, como são registradas, em que momento, sozinhas, juntas, né? Mas só fala mas essa não é a melhor fonte para isso, né, nesse caso. Já é uma pré-seleção das pessoas que receberam as fotos, né? Muito bem E a colocado. seleção do museu, né? O que chama atenção, essa foto aqui, se a gente cortar assim, chama atenção para estar no destaque Exato. do post. Esses tem a ver depoimentos vêm na íntegra, assim, não? Ou tem uma edição dos depoimentos? Não sei se você comentou isso, os depoimentos que as pessoas seguem, né? Elas aparecem no museu, como elas foram, não sei se foi uma entrevista por escrito, ou foi uma entrevista induzida para as pessoas falarem sobre determinados aspectos da foto, mas na hora da coleta, né, do acervo, assim. Você mencionou, né, que nesses depoimentos, mas não sei se você sabe mais alguma coisa. Assim, já falo, só vou pegar o gancho que o Bruno falou, responde. Não os recortes, as edições. Isso. Essa edição eu estou entendendo como um dispositivo tipográfico, né? Então, a fotografia está recortada aqui, a gente sabe por causa do tamanho que ela tem aqui e pela posição dela também aqui na história, né? E o fato, é isso que você explicitou, né? O fato dela estar ali tem uma intencionalidade, né? Qual é a intencionalidade? Por que essa foto? Né? E aí, respondendo você, Cândido, as fotografias, é interessante a gente pontuar que as fotografias foram cedidas, mas depois elas foram trabalhadas para ir para a exposição. Então, qual foi o trabalho da curadoria? Foi selecionar as fotografias do acervo para serem expostas e selecionar a forma de entrevistar ou coletar o depoimento das pessoas que cederam. Então, tem algumas histórias que tem marcado lá, que foi um depoimento cedido e depois transcrito, tem outras que a gente não tem como saber, e tem algumas histórias que dizem ainda a organização da foto e do depoimento foi uma pessoa e a pessoa que analisou foi outra, né? Então, tem a participação de um monte de gente aí, em diferentes momentos também, né? Com diferentes intenções. Interessante. Respondi? Interessante que como eu estou falando dos depoimentos, das análises, dos materiais, é diferente entre o museu e o site, né? O museu está mais preocupado, por mais que, né, tenha edições e fique na dúvida, ele está mais preocupado em explicitar esse dispositivo do que o blog, né? O blog se mistura o que é do artista lá e o que foi dito, né? Porque são formatos diferentes. Assim. Sim, são coisas diferentes, totalmente diferentes, esferas diferentes, né? O blog, normalmente a gente associa a ideia do blog como um diário, né? Uma página pessoal que alguém vai expressar ideias, né? No caso aqui, é alguém especializado, que tem interesse no assunto, né? E o museu é uma instituição, né? Que tem um código de conduta, que tem uma ética, inclusive mundial, né? Tem uma forma de trabalhar, tem uma série de outras questões que eu não falei aqui, mas que fazem com que o trabalho do museu se expresse de uma outra forma, né? E as intenções também são diferentes. Mas essa questão dos dispositivos expográficos, quando eu comecei a pesquisa, eu não enxergava nada disso. E aí eu fui enxergando com o tempo. Então eu acredito, né, pela minha experiência, mas eu não posso generalizar, que não é tão transparente assim a gente perceber que tem um título, daí tem a foto em destaque, e aí tem a informação do depoimento e depois tem o texto dos especialistas, né? A gente vê de um modo mais contínuo, né? Diferente de uma exposição, se a gente fosse transpor isso aqui, né? No museu físico.
imagino que teria uma foto, daí teria um texto aqui, outro ali. A posição espacial e o que a gente conhece de uma exposição também faz com que a gente entenda de uma outra forma, né? Eu entendo que aqui está muito mais próximo da experiência de um blog, de um site, e um pouco longe dessa exposição que a gente já conhece de museu físico. Então, por isso eu acredito, né, pela minha experiência de pesquisa, que o dispositivo tipográfico não é tão explícito assim, né? Precisa de mais um olhar mais atento, uma visita, mais de uma visita, né, para a gente entender que não é tão claro. E é interessante que também tem comentários aqui embaixo, né? No caso aqui ninguém comentou, vou pegar uma história mais antiga. O fato de ter comentários também faz a gente associar isso com um relato de um blog, uma coisa mais íntima mesmo, né? A própria linguagem dos depoimentos aproxima quem está lendo de uma esfera mais íntima, né? Então, lá tem os depoimentos. E o fato de ter esses depoimentos, comentários, faz a gente aproximar a nossa experiência do blog, né? Então, o meu pressuposto aí, ou minha conclusão, melhor dizendo, é que os dispositivos tipográficos não estão explícitos, assim, que a gente percebe que tem diferentes vozes ali, né? Falando sobre isso. Isso, e pegando o gancho, voltando as coisas do depoimento, acho que também tem muito isso, assim, né? Às vezes, quem está fazendo esse depoimento, né? Porque às vezes pode ser, assim, uma lembrança do tempo, que estava muito bom e tal, e se depois perguntar para uma outra pessoa que podia estar ali, que não saiu na foto, ela vai contar outra coisa, com certeza, né? Não foi tão bom assim, não estava, né? Alguma coisa nesse sentido, então Tem uma história como medir isso, né? Assim, é aquela primeira lá da foto antiga. Essa história aqui, ela foi narrada por uma pessoa que não é da família original do nascido, né? Então, a pessoa que cedeu é a Maria de Lourdes Campos Magalhães, que é a esposa do Raimundo Alves de Magalhães. E essa fotografia é da família do Raimundo. E ela comenta aqui no depoimento que ela gosta muito de fotografia, então que ela pediu muito para o cunhado dela que ela pudesse ver o álbum e aí ter algumas fotos da família do marido dela. Então é interessante que é uma visão de uma outra pessoa. Aqui no caso a gente tem a mãe e o pai do Raimundo, né? Ou os avós, se são os avós ou os pais, mas a relação de parentesco é com o Raimundo e não com a Maria, né? E aí pensar que narrativa que a Maria construiu a partir do que ela conhece. E aí entra num ponto bastante interessante da história oral, do que trabalha com história oral, que a questão não é se é verdade ou se não é verdade, se é uma versão ou se não é uma versão, mas que versão é essa e sobre o que ela fala, e por que ela fala dessa forma, né? e em que momento? Em que momento, e quais as intenções, né? A pessoa que recolheu o depoimento ali também tinha alguma relação com a família ou é só coincidência? É coincidência. Parece, né? Parece. Tem uma história, tem algumas histórias, por exemplo, essa daqui, ó, que a pessoa que cedeu é pesquisadora do MIMO também. Então aqui já tem uma outra forma de, né, do depoimento que a Luiz comentou. Uma outra seleção das fotografias, já é uma pessoa que pesquisa o assunto, né? Então, aqui inclusive ela colocou o convite no casamento, que ela também está falando do vestido, né? O convite, a fotografia, o desenho, né? O vestido, algumas fotos. E aí não foi ela que interpretou, né? Que analisou. Mas o fato dela pertencer, estar conectada com essa rede aí já muda, né, totalmente do que escolhe, como escolhe, por que escolhe, o que vai falar. E aí, uma coisa que eu não comentei, é interessante também a gente pensar, as pessoas cederam as fotografias. Quando elas cederam, elas sabiam que estavam cedendo para um uso que não estaria no controle delas. Então, a narrativa que elas fazem também tem essa relação com o lugar onde essa narrativa vai circular. Mesma coisa eu falando aqui numa palestra, sendo gravada, né? Ou eu falando com vocês no café, sendo minha pesquisa. Né? É bem diferente. Sim. Uma coisa que eu queria comentar é como a qualidade, né, a maneira como essas imagens elas estão circulando ali, né, a gente está discutindo, né, por exemplo, a imagem antiga lá, ela está pequena, né, e você vai analisar ela a partir dessa pequenez dela de falta de informações visuais, né? Por exemplo, eu não vi nenhum degrau ali, as pessoas estão sentadas em cadeiras. Pois é, mas não legal.
E as outras. Mas, e aí isso vai influenciar, né? Com certeza. Então, de quando que é o blog? Quando começou? A exposição? 2012. 2012, né? Hoje a gente já tem, né, os servidores, os sites, eles já têm um dispositivo tecnológico que permite ter mais resolução, permite ter mais espaço de armazenamento, né? Sim. Então é uma maneira de digitalizar essas imagens, né? Então poderiam ter, né, e se a gente for falar em arquivos públicos, né? Sim. Alguns anos atrás eram todas imagens muito pequenas, agora a gente já consegue imagem em altíssima resolução, então conseguir ter outros tipos de informações. E a tecnologia mediando, né, esse documento. Eu queria fazer só um ponto, por favor. Eu fiz uma pesquisa recente, assim, usando fotografia, eu tirei fotografias de circunstâncias que eram impeditivas, assim, de uma foto muito tecnicamente muito apurada, assim. E é uma foto, tipo, do ano passado, e é uma foto ruim tecnicamente, digamos assim, porque tem outras circunstâncias, assim, que não é simplesmente o fato de existir uma tecnologia. Né? A foto é uma coisa que, dependendo da foto, ela traz consigo uma série de outras informações sobre o momento da foto, o lugar da foto, a circunstância, que não é só uma questão que é possível ter essa tecnologia, né? Não é porque a foto foi tirada do ano passado que ela é tecnicamente mais apurada. Eu acho que tem várias fotos aí que são antigas, mas tem uma preocupação com composição, E a própria qualidade. que é um aspecto da coisa, e o aspecto técnico, né? É a mesma coisa, né? Ela traz consigo outras variáveis, digamos assim, que a gente não consegue solucionar, né? Só pela dedução do tipo de tecnologia que era acessível na época, essas coisas. Não, mas o que eu quis dizer é que o veículo em que está sendo exposto, ele traz essa... Ele faz uma mediação. Essa mediação, traz bloqueios que permitem ou não certas informações de serem vistas. Sim. Se eu tivesse a fotografia original em mãos, eu teria outra leitura, com certeza. E aqui a gente perde a questão do degrau lá, né? Levei um tempão, verdade, foi agora, recentemente, em janeiro, que eu descobri que tinha um degrau nessa foto. Eu falei, não acredito que tinha um degrau, eu não tinha visto. E não só a questão interna da foto, né? Mas a questão externa, né? Pessoal, acho que era isso, né? Agradeço novamente a Ana. Eu que agradeço a vocês.